Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor é nosso auxílio e nossa proteção. É do Senhor que devemos esperar tudo aquilo que precisamos para o nosso combate. Estamos numa guerra espiritual contra um inimigo poderosíssimo. O homem não teria chance alguma contra esse inimigo tão poderoso, tão sábio, tão inteligente e tão perverso. Mas o Senhor, que está à nossa frente, nos dirigindo, também nos dá a proteção necessária, nos ensina como combater esse inimigo, nos ensina quais são as armas que devemos usar e qual é a vestimenta que irá nos proteger. Para que a gente possa compreender tudo aquilo que será dito, peçamos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é vamos dizer assim, o Senhor do terceiro coro de anjos, onde está a milícia celeste. Então é o Espírito Santo que nos prepara para o combate, é o Espírito Santo que nos ensina a lutar, mas é o próprio Espírito Santo que nos ensina a nos defender com a palavra de Deus. Peçamos sua presença para que ele possa também nos iluminar, nos ensinar a combater o bom combate, conhecermos o inimigo e da forma justa e honesta empreendermos essa guerra espiritual contra ele. Ele que é o inimigo principalmente de Deus e nosso inimigo. Peçamos sua presença. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Em nome dos Patris, Filhos e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Dando continuidade, então, ao livro de Samuel, nós vamos hoje pegar a partir do capítulo 17 do livro de Samuel, já entrando um pouco com a vida de Davi. Davi, que é aquele que será o rei conforme o coração de Deus, aquele que mais vai se aproximar do justo rei e sacerdote. Davi será sacerdote, rei e também profeta, mas também cometerá o seu erro, e dele virá lindos salmos que eu espero no ano que vem, em nosso curso bíblico, possamos compreender os salmos. Nós vamos dividir os salmos e procurar estudar um pouquinho, né? Até vamos entrar nos salmos de imprecação. São salmos bastante evitados pelas pessoas, porque não compreendem, assim como evitam o livro do Apocalipse. As pessoas evitam esses salmos de imprecação, mas nós vamos fazer com a maior boa vontade, porque são inspirações que vêm de Deus, e aquilo que vem de Deus não devemos temer, mas devemos aceitar e buscar compreender. Mas isso nós vamos deixar para o ano que vem. Então, para a gente já começar, vamos começar pelo livro de Samuel, então, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Mobilizaram os filisteus as suas tropas para a guerra e concentraram seu soco em Judá. Acamparam entre Soco e a Seca e Efestomim. Saúl e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acamparam no vale do Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Estes estavam no lado da montanha, Israel na colina de Efron, o vale onde esperava. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gete, cujo talhe era de 6 côvados, e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de chamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Tinha peneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros.
O cabo de sua lança era como o cilindro de um tear, e a sua ponta pesava 600 ciclos de ferro. O escudeiro o precedia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então dá para ter uma ideia do tamanho deste homem, né? E a sua força, porque a sua armadura pesava aproximadamente 60 quilos. Então era um homem grande e forte. Se nós lembrarmos que Saul, o rei Saul, ele era do ombro para cima, maior que a média dos judeus, dos hebreus, né? E Saul mal alcançava o tórax de Golias. Dá para a gente ter uma ideia aproximada do tamanho desse homem. Ele devia ter algo como uns 2,10 m, 2,20 m, algo excepcional, extraordinário. Mas era um incircunciso, ou seja, fazia parte do exército do inimigo. Então ele fazia uso desta couraça tremenda, né? Uma couraça com escamas. E essa couraça pesava aí mais ou menos 60 quilos. Bom, vamos deixar aqui marcadinho? Vamos lá para Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17. Se o inimigo tem esta armadura, qual deve ser? Quem é verdadeiramente nosso inimigo, né? Vamos lá, Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Até aqui? Até o 17. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então o inimigo grandioso, portentoso, né? Com uma couraça aí de 60 quilos, vai ser enfrentado então pela couraça do cristão, pela armadura do cristão. E a armadura do cristão, como bem leu a Carol, também tem as suas qualidades, né? Mas nós percebemos que, acima de tudo, nós precisamos tomar esta armadura de Deus. Só assim poderemos resistir ao inimigo que se apresenta diante de nós. A couraça que todo cristão precisa ter sempre em mente, buscar conhecimento. Infelizmente hoje nosso povo já não busca mais conhecimento. Poucos conhecem a palavra de Deus. A oração é muitas vezes balbuciada de uma forma ininteligível. Produz efeito, sim, mas poderia produzir muito mais efeito se nós seguíssemos, olha o que eu vou dizer, surtiria melhor efeito se nós seguíssemos orações pré-estabelecidas, aquelas que foram testadas por santos, orações que deram certo, orações que ajudaram o combate espiritual de muitos dos nossos santos. Então, em vez de nós ficarmos aí inventando palavras bonitas, né, por que não usar fórmulas que já foram testadas, aprovadas, com eficácia reconhecida? As velhas orações. Eu até vou começar a apresentar no grupo, né, algumas orações antigas que já não se fazem mais, para que a gente possa conhecer e até fazer essas orações, né? Na maioria são orações curtas, mas que têm uma profundidade espiritual muito grande.
É o que eu espero fazer. Vou ver se eu consigo esse ano ainda. Mas está aí a promessa e eu costumo cumprir aquilo que prometo. Eu espero em breve então estar postando essas orações. Vamos dar continuidade então. Nós vimos então que o Golias tinha sua armadura, mas já aproveitamos para conhecer o que o Novo Testamento nos fala sobre qual deve ser a armadura do cristão. Vamos agora para os versículos 10 e 11, voltando para Samuel, capítulo 17, versículos 10 e 11. E ajuntou, lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi, até qual? Só tá aí mesmo, tá bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, o que é interessante é esse desafio que o Golias lança, né? Ele lança um desafio contra todo o exército de Israel. O que ele quer? Ele quer vencer sem uma batalha. Ele quer que apenas um homem o enfrente. Aqui é um anúncio do que virá futuramente, né? O corpo de sacerdotes que enfrentam Jesus compreendem que é melhor que um só homem pereça no lugar de muitos. Então aqui é um filisteu que na verdade está querendo isso, né? Ele não quer um combate entre membros do exército. Qual é a ideia dele? Ele intimida com palavras. Se acaso surgir algum voluntário, algum corajoso, ele o elimina. E aí ele passa a trabalhar o medo. É isso que o inimigo quer sempre fazer conosco. Ele trabalha um a um e vai incutindo em nós um medo. Por isso o cristão não pode ter medo. O cristão deve sempre ter a coragem necessária, porque o inimigo vai sempre trabalhar o medo. Eu tenho medo de enfrentar esta situação. Eu tenho medo de falar isso para a pessoa. Eu tenho medo, e aí nós vamos sendo dominados. Era isso que o inimigo filisteu queria fazer, o Golias. Com o seu tamanho, com a sua força, ele queria intimidar, incutir medo, para que ninguém o enfrentasse e se entregasse pacificamente. Uma estratégia bem arquitetada, né? Aí eu convido vocês a voltarmos para a carta aos Efésios, lá mesmo no capítulo 6, os versículos 10 a 12. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir a cilada do demônio. Pois não é contra a arma de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aí está o nosso verdadeiro inimigo, né? Então não precisamos temer o homem. Nosso verdadeiro inimigo são os príncipes dos ares. É isso que nós devemos então ter em mente. É contra este inimigo que precisamos saber lutar e combater. Agora eu convido para ler do versículo. Vamos pular um pouquinho, né? Vamos lá para o versículo 24 até o 26. Primeira carta de livro de Samuel, capítulo 17, versículos 24 a 26. Todo o Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Vedes, diziam eles, esse homem que avança, ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o acumulará de favores.
dar-lhe a sua filha e isentará de impostos em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou aos que estavam perto dele: que será feito aquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? Até aí? Só? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um pequenino se levanta contra um gigante. Micael, quem como Deus? Ninguém como Deus, né? Assim como temos um Golias gigante, assim como Lúcifer se levanta contra Deus e encontra pela frente Miguel, o Golias encontrou Davi, né? Quem é este incircunciso que profere ofensas contra o exército do Deus vivo? Belas palavras desse Davi, muito bonitas elas. Ele o chama de incircunciso, na verdade dizendo que ele era um pagão, é nesse sentido, né? Vamos avançar um pouquinho. Vamos agora para os versículos 31 a 37. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou vir à sua presença. Davi disse-lhe: ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível. Não passas de um menino, e ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como o teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso, que insultou o exército do Deus vivo. O Senhor acrescentou que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará também das mãos desse filisteu. Vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor esteja contigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o Davi, aqui nós vemos o seu lado poético se apresentar, né? Porque não vamos dizer que ele é um mentiroso, mas vamos perceber a poesia e a coragem dele, né? Porque ninguém pode dizer que Davi não tinha coragem. Enquanto que todo o exército de Israel tremia, ele se propõe a enfrentar o inimigo. E faz isso de uma forma muito simples. E aí o Davi olha para o Saul olha para a cara dele e fala: mas você é pouco mais que uma criança, né? Porque possivelmente Davi estava com entre 16 e 17 anos, né? Mais ou menos. Então, o Saul diz que fala para ele, né? Vai e enfrenta, né? Que o Senhor esteja contigo. Essa palavra é que nós precisamos ter essa certeza. Não devemos temer o inimigo. Eu me lembro de algumas pessoas que diziam ter muito medo, né, do diabo. Não, nós não devemos ter medo. Precisamos sim ter prudência, mas não termos medo. O cristão não deve jamais ter medo, porque é isto que o inimigo usa contra nós. Tudo começa pelo medo. Então,
quando o medo começar a nascer em seu coração, traga a oração para te fortalecer. A oração irá afugentar o medo. O medo não vem de Deus. Se você se sentir apoderado, de repente, pelo medo, você deve entrar imediatamente em oração para que o medo bata em retirada. A partir daí você verá que o seu inimigo não é tão grande, não é tão forte, não é tão poderoso. O próprio São Pedro nos diz: o diabo é como um leão que ruge em redor para ver quem ele pega, mas ele está acorrentado. É só não se aproximar demais. Por isso que eu falo que é preciso prudência, né? Nós não podemos ter medo, devemos sim ter uma coragem, porque sabemos que o Senhor está conosco. Assim como Saul, vejam, Deus usou da boca de Saul. Deus não estava contente com Saul, mas Deus faz uso da boca de Saul para falar para o Davi: vai, o Senhor está contigo. E era a grande verdade. Continuando, vamos agora aos versículos 38 a 40. O rei revestiu Davi com sua armadura e pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou o seu cajado e escolheu no regato 5 pedras pondo-as no alfajor de pastor, que lhe servia de bolsa. Em seguida, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Muito bem. Graças a Deus. Então veja bem, os versículos 38 e 39 está nos ensinando que as pessoas e até mesmo o próprio inimigo pode nos colocar, nos oferecer aquilo que não nos cabe, aquilo que não nos serve, mas que se nós aceitarmos, estaremos em desvantagem nesse combate. Notem que a espada era muito grande, a armadura não servia para o Davi. O Saul lhe dá armas, lhe dá armadura que não servem para ele. Nós, enquanto cristãos, só podemos esperar de Deus. Vamos ouvir muitos conselhos, mas somente aquele que vem de Deus é que deve nos bastar. No versículo 40, nós vimos ali que o Davi, ele tira a armadura. Então veja, o Saul manda colocar nele uma armadura, né? Mas ele tira, porque ele não quer ser aquilo que ele não é. O Davi teve essa humildade, ele reconheceu, ele não é um soldado combatente, ele não não cabe a ele usar a armadura que outro está lhe oferecendo. Ele deve fazer uso das suas próprias armas. Ele deve fazer uso da sua própria armadura, ok? Então, atenção a isso, para que a gente não queira ser aquilo que não somos, né? Por que nós vamos pegar a arma de outro? Por que nós vamos usar a armadura de outra? Deus faz para nós personalizadamente. Deus te dá aquilo que você exatamente precisa. E o que foi que o Davi precisou, escolheu? 5 pedras lisas, né? Essas 5 pedras lisas, nós poderíamos dizer, né? Até os santos padres diziam que é uma forma espiritual. O que o Davi vai pegar, fazer uso, na verdade, é da fé, esperança, fortaleza, fidelidade e a verdade. O cristão,
deve contar com estas armas quando for lutar contra um inimigo potente, portentoso, poderoso. Não pode lhe faltar fé. Ele tem que acreditar que essa batalha pode ser vencida. Ele tem que ter esperança, saber que dias de liberdade verdadeira virão se ele enfrentar o inimigo. É preciso enfrentar. É preciso vencer o medo. Aí sim, é a esperança que vai ajudar a enfrentar o medo. A fortaleza, no sentido não de força humana, mas a força que vem de Deus. A fidelidade, sem obediência, o homem nada pode, o homem cai no erro. E a verdade não pode sair da boca do cristão. Na boca do cristão não pode ser encontrada a mentira, somente a verdade. Então, o Davi catou lá estas 5 pedras, né? E ele faz uso de uma funda. A funda era uma arma bastante utilizada pelos pastores. A funda também era muito utilizada pelos egípcios. É uma arma que consiste no seguinte: é um pedaço de madeira com uma borracha, uma espécie de um elástico comprido, no fundo um saco de pele, feito de pele, aonde ele deposita a pedra. Aí ele gira com bastante destreza, impulsionando força para ele lançar essa pedra. Onde essa pedra bater vai fazer um estrago bom, né? Então é isso que o Davi vai fazer uso. Vamos agora para os versículos 41 até o 47. Do seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu com os olhos e, vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou-o. Disse-lhe: sou eu porventura um cão, para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome de seus deuses. Venho, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das primeiras de Israel, que tu insultaste. Hoje o Senhor te entregará as minhas mãos e eu te matarei. Cortar-te-ei a cabeça, darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, mas a batalha é do Senhor, e Ele vos entregou em nossas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanta sabedoria, quanta coragem, né? Que fortaleza tem esse jovenzinho Davi. Não deixou o medo tomar conta. Como ele não deixou o medo tomar conta, ele soube até empregar palavras que pôs o inimigo a pensar. O inimigo, acostumado a intimidar só com a sua aparência, também fazia uso de palavras que incutiam medo. Mas o Davi estava com a couraça de Deus. Então ele não deu ouvido ao que o inimigo disse. Você vem contra mim como um... Você está achando que eu sou o quê? Um cachorro? Você vem com pedra para cima de mim? Né? Mas isso não intimidou o Davi. E ele, então, vai para cima do inimigo. Deixa eu ver, 41 até 47, toda essa multidão será... no versículo 47, toda essa multidão saberá que não é com espada, nem com lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregou em minhas mãos. Nossa, fantástico isso. Vamos agora para os versículos 48 até o 51. Quem pode ler, por favor? Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Pôs a mão
no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo o morto, o seu campeão, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se então, soltando gritos de guerra, e perseguiram os inimigos até a entrada de Gate e até as portas de Acaron. Os cadáveres dos filisteus juntavam o caminho desde Saraim até Gate e até Acaron. Tá bom. Até qual? É só até o 51, mas tá bom. Não tem problema. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que é lindo aqui, né, é dizer que o Golias, com todo o seu tamanho, né, não teve êxito diante de um filho de Deus pequenino. Lúcifer não encontrou mais lugar para ele no céu. E faz então o inferno e vai para lá. Este gigante encontrou a morte. Ao enfrentar um filho de Deus, ignorou aquilo que nós temos de mais forte, aquilo que nós temos de melhor arma, de mais poderosa, que é a nossa fé e a nossa oração. Então o Golias sucumbe diante de Davi. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora nós vamos dos versículos, entrar no capítulo 18, perdão. Já completamos então essa história do Golias, né? Terminamos com a morte do Golias, então o Davi sai vitorioso. Então nós vamos esperar que o Saul cumpra com a sua palavra, né? Porque ele disse que ele ia isentar de impostos a família do vencedor e que daria sua filha em casamento. Então nós vamos para o capítulo 18, versículos de 1 a 5. Tendo Davi acabado de falar com Saul, a alma de Jonatas apegou-se à alma de Davi. Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Naquele mesmo dia, Saul o reteve em sua casa e não deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi que ele amava como a si mesmo. Tirou o seu manto, deu a Davi, bem como a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinto. Saul incumbiu Davi de diversas missões, e todas foram muito frutuosas, colocando-o à frente dos seus guerreiros, e ele ganhou a simpatia de todo o povo, inclusive dos servos do rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu chamo a atenção aqui para essa tremenda humildade do Davi. Que respeito que esse menino tem. Por que eu estou falando isso? Porque não vamos nos esquecer. O verdadeiro rei perante Deus era Davi. Saul já não era mais rei perante Deus. Lembra-se? Então, o que acontece? Obra de Deus. Deus escolhe Davi para ser rei, mas ainda não destituiu o Saul. E o Davi respeita essa situação, mas agora o Davi está caindo na graça do povo também. Então Davi passa, após vencer o inimigo, passa agora a gozar de fama e admiração por parte do povo de Deus. Então, ele que poderia estar dizendo, olha, vocês estão aclamando aquele que é o rei de vocês. Não, ele é humilde. Ele obedece a Saul, veja, ele obedece a Saul, ele tem a paciência de esperar
até que Deus lhe dê um sinal que ele deve assumir. Ok? Vamos agora dos versículos 6 até o 9. Voltando o exército, depois de Davi ter matado o filisteu, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe de tal coisa. Dão 10.000 a Davi, disse ele, e a mim apenas 1.000. Só lhe falta a coroa. É até aqui, né? O 9. A palavra do Senhor. Graças a Deus. A partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, aquele que só fez o bem agora passa a ser mal visto. Aquele que não detém mais a coroa ainda se agarra a ela e se opõe contra aquele que Deus escolheu. Eu já vi essa situação em empresa, né? Uma pessoa entra uma pessoa nova na empresa, assume um cargo e tudo indica que ela vai substituir aquele que agora é seu chefe. E esse seu chefe muitas vezes se comporta como o Saul, né? Passa a não ver com bons olhos, passa a não ajudá-lo, passa a não colaborar com ele, até trabalhar contra. Não devemos fazer assim. Nós devemos aceitar os novos, os jovens, né? E precisamos ser mestres deles. É uma incumbência que todo cristão tem. A tradição mostra isso. A tradição, ela é levada de geração a geração. Então nós temos que reconhecer que os que estão vindo agora são eles os preparados por Deus para assumirem as nossas funções, se não já logo em breve. Então não devemos ter ciúmes, nós devemos sim colaborar com os planos de Deus. Deus sabe o que faz, nós não. Continuando então, vamos agora dos versículos, ler 2 versículos, o 17 e o 18. Saul disse a Davi: Eis minha filha mais velha, Merab, que eu te darei por mulher, contanto que sejas valoroso e combatas nas guerras do Senhor. Saul pensava: não é bom que o fira a minha mão, mas antes a dos filisteus. Davi respondeu: quem sou eu? E o que é a minha vida ou a família do meu pai em Israel, para que me torne genro de rei? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez a humildade de Davi. Ele que é o escolhido, que é o ungido de Deus para ser rei, ele acha que ele não tem a competência para ser genro do rei. Na verdade, Davi estava pressentindo que havia ali algum plano arquitetado por Saul. E era o que Saul planejava realmente, né? Tanto é que ele fala: não é bom que fira a minha mão o Davi, mas os filisteus. Então, o que o Saul vai tentar fazer, é colocar o Davi numa posição delicada, de forma que os filisteus possam dominá-lo. É nisso que o Saul vai trabalhar. Vamos guardar isso na nossa mente, porque nós vamos ver uma cena como esta um pouco mais adiante. Não esse ano, talvez, não sei, talvez o ano que vem, mas nós vamos ver esta cena muito parecida. O de alguém que quer se livrar de outro e o coloca na linha de frente de uma batalha contra o inimigo, né? Então Saul quer fazer uso desse artifício. Vamos, para a gente concluir essa nossa leitura de hoje, para a gente poder concluir,
Nós vamos ler ainda no capítulo 18, nós vamos encerrar com o capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 20, depois nós vamos pular. Vamos para o 25 até o 30. Nós vamos ler o versículo 20, pulamos, vamos para o 25 até o 30, tá bem? Ora, Micol, filha de Saul, amava Davi, e contaram-no a Saul, que se alegrou com isso. Saul ordenou: falarei assim a Davi, que o rei só pede como dote 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. Seu desígnio era entregar Davi nas mãos dos filisteus. Transmitiram os servos a Davi essa mensagem, o qual se agradou da proposta de tornar-se genro do rei. Antes que expirasse o prazo fixado, Davi partiu com seus homens, matou 200 filisteus e trouxe os seus prepúcios, entregando-os integralmente ao rei, para se tornar seu genro. Saul deu-lhe por mulher sua filha Micol. Ele compreendeu que o Senhor estava com Davi. Sua filha Micol o amava. O rei sentiu com isso redobrar seu medo. Durante todo o resto de sua vida, ele detestou Davi. Cada vez que os chefes dos filisteus faziam incursões, Davi era mais bem-sucedido que todos os homens de Saul, o que deu ao seu nome grande fama. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a artimanha engedrada por Saul de colocar o Davi numa posição de fragilidade não dá certo. Toda vez que o inimigo intenta algo contra nós e que nós estamos devidamente preparados e estamos com a verdade ao nosso lado, o inimigo sai perdendo. Vocês viram que o Saul pediu 100 prepúcios. 100 prepúcios dos filisteus. Então ele queria que o Davi matasse 100 soldados. Na verdade ele não fala nem matar, né? Ele fala, eu quero 100 prepúcios. Mas a extração do prepúcio era a aliança que os judeus tinham feito com Deus, né? Esta era a aliança, né? A circuncisão. Então o que o Saul está pedindo para o Davi, ou ele converte 100 soldados, né, filisteus, ou ele mata esses 100. O importante é que ele traga esses 100 prepúcios, né? E o Davi faz melhor. Como dizia Santo Agostinho, não basta fazer o bem, faça o bem bem feito. Santo Agostinho nos ensina isso. Não basta fazer o bem, você não pode fazer de qualquer jeito. Você precisa fazer o bem bem feito. Então, Davi não elimina 100, mas sim 200, o dobro. E isto causa no Saul aquilo que nós devemos lutar contra. É redobrado o medo. Então agora o Saul está todo apoderado de medo. E ele vai tentar ainda muitas armadilhas contra o Davi. Mas como o medo está tomando conta dele, nós já podemos nos antecipar dizendo que Davi sairá vencedor. Porque agora o Saul, que não está mais nas graças de Deus, permitiu que o inimigo entrasse em seu coração e então colocasse nele o medo. Hoje a nossa palavra-chave foram duas: a armadura de Deus e a luta contra o medo. O cristão precisa lutar contra o medo.
Não importa o tamanho do seu problema, não importa quem você terá que enfrentar, não importa qual a situação que você vai enfrentar, não permita que o medo se apodere de você. Se o medo tomar conta de você, você não vai saber lutar, você não vai reconhecer o seu inimigo, você certamente vai sucumbir, sairá perdedor. Não importa o resultado, não importa o resultado. Se você entrar numa luta com medo, você já perdeu. Ainda que o resultado aparentemente seja favorável a você, você perdeu. Então, o cristão não pode estar munido de medo. Ele precisa sim estar com a armadura de Deus. Ele precisa ter a palavra de Deus na boca. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O inimigo vai também fazer uso da palavra de Deus. Nós vimos isso logo quando começa a vida pública de Jesus, que ele enfrenta o inimigo no deserto. Lúcifer usa do Pentateuco contra Jesus. Ou seja, o inimigo também conhece a palavra de Deus. Então, nós mais ainda, porque também Jesus respondeu a Lúcifer com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem que estar na nossa boca. Nós precisamos conhecer. Isso é fundamental. Mas só conhecer, só decorar, adianta? Não. Você precisa entender. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós vamos ver uma passagem lá, que é aquela do encontro de Filipe com o eunuco, em que o eunuco está lendo o Isaías. E o Filipe pergunta para ele se ele está compreendendo. E ele diz que não. Ele fala, não tem quem me explique. Então, está ali a prova de que não basta trazer na boca a palavra de Deus. Ela não tem que estar na boca somente. Sim, tem que estar na boca. Mas ela precisa estar no coração e na mente. No coração porque eu tomei gosto, na mente porque eu entendi. Isso é fundamental. Então, a palavra de Deus, todo cristão precisa conhecer, entender e amar. Porque conhecer a palavra de Deus, o diabo também conhece. Então, nós precisamos mais do que isso. O diabo tem ele tem uma couraça de escamas que nos assusta. É grandiosa, é potentosa. Mas nós não podemos sucumbir porque nós temos... não devemos deixar que o medo tome conta de nós, porque nós temos a armadura de Deus. Nós temos que estar com a palavra de Deus, mas nós temos também que conhecer o Evangelho, né? E não raro eu encontro com pessoas que desconhecem o Evangelho. Até eu, de vez em quando, gosto de pegar direto ali o Evangelho e ler de novo. Acreditem, sempre encontro alguma passagem, algum versículo que eu antes não tinha percebido, não tinha prestado atenção. Então fica aqui para nós hoje essas duas palavras importantíssimas, né? Não deixarmos sucumbir diante do medo e estarmos sempre sob a proteção de Deus, usarmos a armadura de Deus, porque os dias maus virão, estão aí já batendo as nossas portas, os problemas vão aumentar, e se nós passarmos essa fase difícil, complicada, que está se avizinhando a nós, nós teremos muito problema. Então, prepare-se, os problemas virão, enfrente um problema de cada vez, busque a sabedoria de Deus, peça sempre força para Deus, não peça paciência, peça luz, peça para que Deus te ilumine, peça para que Deus enche o seu coração de alegria, porque a alegria é a maior inimiga do medo. Então precisamos encher o nosso coração de alegria, né? E o cristão sempre tem motivos para ter alegria. Só dele saber que ele tem um Deus maravilhoso, potentoso, tremendo, que o ama, isso já é para nós um grande motivo de alegria.
Então nós ficamos aqui por hoje, né? Fica aí o convite para que a gente possa fazer um encontro pessoal, onde a gente possa, presencial, onde a gente possa conhecer a Páscoa judaica e entendermos a Páscoa que Jesus passou. E aí isso também nos dará um entendimento sobre a missa, né? Qual é a importância da missa, o que é a missa. Então eu convido vocês, fica aí esse convite, e também o desejo sincero de que tenham um ótimo final de semana, que vocês enfrentem os problemas que se avizinham todos os dias diante de nós, para que a gente possa enfrentar os problemas que ainda estão por vir, e muitos ainda virão, mas para que a gente tenha essa sobriedade, essa tranquilidade, essa alegria no coração, e buscarmos sempre a proteção daquele de qual é o único que nós podemos esperar. Eu vos falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.